bem-vindos à Sala de Leitura Strautmann, dando sequência às nossas leituras online. Iniciaremos hoje a unidade 2, trata-se de novela e romance de ficção científica. A ficção científica nos apresenta histórias com circunstâncias inovadoras, que envolvem a ciência e a tecnologia. Nesta unidade, você vai estudar trechos de uma novela e de um romance de ficção. Essas narrativas nos transportam para caminhos fascinantes, por vezes assustadores, nos conduzindo a avanços tecnológicos desconhecidos ou até mesmo a situações inexplicáveis. Capítulo 1 – A Ciência Além do Tempo. A novela O Homem Bicentenário faz parte da série Robôs, que reúne histórias ligadas à robótica. No livro, é apresentada a trajetória de Andrew, um androide que passa por um processo de humanização e luta para ser reconhecido como ser humano. Neste trecho, traz os capítulos finais dessa saga. Do que será que um robô precisa para ser reconhecido como humano? O Homem Bicentenário, de Isaac Asimov. Isaac Asimov, conhecido como o pai dos robôs, foi escritor e bioquímico russo, naturalizado estadunidense, considerado um dos maiores autores de ficção científica da história. Em sua extensa obra, foram mais de 500 títulos publicados na sua carreira. Há mais livros sobre robôs e viagens espaciais, ciência, tecnologia, inovação e o futuro da humanidade. O robô Andrew tinha um cérebro positrônico. E o que é um cérebro positrônico? Este cérebro é um conceito tecnológico ficcional inventado por Isaac Asimov, para se referir ao cérebro de robôs dotado de inteligência artificial, formado por um sistema que produz e elimina positrons, partículas elementares cuja descoberta por volta de 1930 representou um importante avanço científico. Os cérebros positrons foram utilizados em diversas obras posteriores a Asimov, como nas séries Jornada nas Estrelas e Doctor Who, e nos quadrinhos Os Vingadores da Marvel. Com vocês, o Homem Bicentenário. Não foi uma luta direta. A Feingold e Martin aconselhou Ender a ter paciência, coisa que ele, resmungando tristemente, diz que tinha, até de sobra. A banca de advocacia iniciou então uma campanha para restringir e delimitar a área de ação. Entraram com uma petição em que se afirmava que o indivíduo portador de prótese cardíaca ficava isento do pagamento de dívidas, com fundamento na asserção jurídica de que a posse de um órgão robótico o destituía de condição humana e, consequentemente, dos direitos constitucionais. Lutaram de modo hábil e obstinado para provar esse ponto de vista, perdendo terreno a cada instante, mas sempre de tal forma que a sentença teve de ser a mais abrangente possível e depois, então, apresentaram recurso perante o Tribunal Mundial. Isso levou anos e vários milhões de dólares. Proferida a sentença definitiva, DeLonge ofereceu o que equivalia a uma comemoração de vitória por causa da derrota legal. Andrew, naturalmente, encontrava-se presente no escritório da corporação, onde se festejava a ocasião. Conseguimos duas coisas, Andrew, disse DeLonge, ambas alviçarreiras. Antes de mais nada, ficou determinado que, qualquer que seja a quantidade de membros artificiais que exista no corpo humano, isso não impede que continue a ser considerado como tal. E, em segundo lugar, conquistamos o apoio incondicional da opinião pública, a favor de uma ampla interpretação do que vem a ser um homem. E você? Acha que a legislatura agora vai me conceder a condição humana? Perguntou Andrew. DeLonge pareceu meio constrangido. Quanto a isso, não me atrevo a ser otimista. Ainda resta o único órgão que o Tribunal Mundial usa como critério para determinar a condição humana.
Os homens têm um cérebro celular orgânico, ao passo que a dos robôs, quando existe, é positrônico e de platinídeo. E o teu, sem a menor sombra de dúvida, está neste caso. Não, Andrew, não faça essa cara. Nós não dispomos de meios para copiar o trabalho de um cérebro celular em estruturas artificiais, de maneira tão idêntica ao tipo orgânico que possa se enquadrar na sentença do tribunal. Nem você mesmo seria capaz de conseguir isso. A congressista Li Xing tinha envelhecido bastante desde a primeira entrevista concedida a Andrew. Não usava há muito tempo aquelas roupas transparentes. O cabelo estava cortado bem curto e o traje era cilíndrico. Apesar disso, Andrew se conservava ao máximo possível dentro dos limites de bom gosto, fiel ao estilo de roupa que resolvera adotar há um século atrás. Não dá para fazer mais do que já se fez, Andrew, admitiu Li Xing. Vamos tentar outra vez depois do recesso parlamentar, mas para ser franca, a derrota vai ser inevitável e aí então teremos que desistir por completo. Todos os meus esforços mais recentes só contribuíram para a certeza de que não serei reeleita na campanha para os cargos legislativos. Eu sei, e isso me preocupa muito. Conseguimos abalar a opinião de todos com que era possível contar. O resto, a maioria, vai se manter inabalável nas suas antipatias emocionais. Antipatia emocional não se constitui motivo válido para votar assim ou assado. Eu sei disso, Andrew, mas o problema é que eles não apresentam antipatia emocional como motivo. Tudo se... Mas será que a gente precisa reduzir tudo a uma simples questão de células em contraposição a positrons? Não existe um modo de forçar uma definição funcional? Será que preciso dizer que um cérebro se compõe disto ou daquilo? Por que não se diz que ele é uma coisa, seja lá qual for, capaz de um determinado nível de raciocínio? Com todos os anos de vida que tem, com certeza, você não desiste de querer compreender o ser humano. Pobre Andrew, não fique brabo comigo, mas é o seu caráter de robô que insiste em te levar nessa direção. Sei lá, se ao menos eu pudesse... A sensação de fraqueza de Andrew, segundo ele, era apenas imaginária. Tinha se recuperado da operação. Mesmo assim, encostou-se de maneira mais discreta possível na parede. Se sentasse, não poderia dissimular. O voto decisivo será nessa semana, Andrew, disse Li Xing. Não consegui continuar adiando por mais tempo, e é certo que vamos perder. Depois disso, não tem mais condições, Andrew. Me sinto muito grato pela tua habilidade em protelar. Me deu o prazo que precisava e me arrisquei a fazer o que queria. Que risco foi esse? Perguntou Li Xing, já francamente preocupada. Não podia contar a você, nem ao pessoal da Faigon e Martin. Tinha certeza de que não iriam consentir. Veja só, se o que está em jogo é o cérebro, tudo não se resume numa questão de imortalidade? Ninguém liga a menor importância para o aspecto, a origem ou o modo de se fazer um cérebro. O que importa é que as células do cérebro humano morrem, têm de morrer. Mesmo que todos os órgãos do corpo se conservem ou sejam substituídos, as células cerebrais que não podem ser trocadas sem modificar e, portanto, matar a personalidade, com o tempo acabam morrendo. O meu próprio comportamento positrônico já durou quase 2 séculos sem nenhuma modificação perceptível e é capaz de durar muito mais ainda. Não é essa a objeção fundamental? A humanidade pode tolerar um robô imortal? Porque pouco importa quanto tempo a máquina dure, mas não pode tolerar um homem imortal, uma vez que a própria mortalidade só é sustentável na medida em que for geral.
e por esse motivo não concordam com minha exigência de me tornar humano. Aonde você quer chegar, Andrew? Acabei com esse problema. Décadas atrás, o meu cérebro positrônico foi ligado a nervos orgânicos. Agora, uma última operação conseguiu dar um jeito para que essa ligação, aos poucos, paulatinamente, perdesse esse potencial do meu comportamento. Andrew, isso não vai dar certo. Troca de novo. Impossível. Os danos foram enormes. Tenho 1 ano para viver, mais ou menos. Vou sobreviver até festejar meu bicentenário. Não tive forças para protestar contra essa condição. É estranho como o mundo se deixou impressionar com aquela última façanha. Tudo que Andrew tinha feito até então nunca abalara ninguém, mas havia finalmente concordado com a própria morte para chegar à condição humana, e o sacrifício era grande demais para ser ignorado. A cerimônia final foi marcada de modo absolutamente proposital, para coincidir com o bicentenário. O presidente do mundo deveria assinar o ato, convertendo em lei a vontade do povo. A cerimônia seria transmitida em rede mundial, alcançando o estado lunar e até a colônia marciana. Andrew andava de cadeira de rodas. Ainda estava em condições de poder caminhar, mas de modo muito precário. Há 50 anos, disse o presidente, diante de toda a humanidade. Você foi proclamado robô sexcentenário, Andrew. Hoje, nós o proclamamos homem bicentenário, Mr. Martin. E Andrew, sorridente, estendeu a mão para apertar a do presidente.